Muito bom dia, estamos aqui, deixa eu só ajeitar aqui. Estamos no segundo dia dessa jornada, desperte sua voz. Eu já quero trazer aqui uma situação que eu fiquei, meu Deus, né? É isso mesmo, não tem como. Ontem a gente falou, né? Ontem eu falei para vocês sobre levantar e seguir, mesmo quando é difícil. Levantar e seguir. E para seguir é necessário deixar algumas coisas para trás. E a mensagem de hoje o tema, né? Deus encerra capítulo. Deus encerra ciclos. Eita, tá tanta coisa aqui. Deus encerra ciclos. E para cada nível, fase que a gente for avançar, é necessário romper com alguns ciclos. Ciclos de comportamento, ciclos de vícios que não contribuem para a nossa vida, né? Ou para aquilo que a gente está buscando. Enfim. E a leitura de hoje está lá em Deuteronômio capítulo 2. Só que antes de eu falar sobre isso, deixa eu falar o que aconteceu agora. Sobre encerrar ciclos. Algumas coisas que Deus ele quer fazer na minha e na sua vida, ele precisa de espaço. E como que essa mensagem veio agora, né? Isso não tá nem no PDF, não tá nem escrito aqui. Eu tô gravando com outro celular, eu tava gravando, né, com esse daqui, com iPhone, mas tá sem armazenamento. E eu fui apagando muitas coisas, né, que tem nele. Mesmo assim, mesmo assim, não tem armazenamento suficiente para eu gravar a quantidade, né, da mensagem de hoje. Não sei se ia ser muito longa, enfim. E aí eu fiquei, para não gravar aqui no meio, cortar, né, e não terminar o vídeo, eu vou gravar no outro celular. E quando eu liguei esse daqui, aí o senhor falou comigo. Tem coisas que eu quero fazer, mas precisa de espaço. Aí eu, Deus, Senhor, ainda tem mais ainda. Né? Então, Deus ele quer encerrar esse ciclo na nossa vida que nos impede de deixar que ele faça aquilo que ele quer fazer. Só que muitas vezes Deus ele quer fazer. Só que a gente tem que deixar, a gente tem que abrir espaço. Sabe? Quando Jesus ele vai restaurar, ele vai ressuscitar Lázaro, o que que ele diz? Remova a pedra. Existem situações que a gente vai precisar remover. Ciclos que a gente não queria encerrar e a gente tem que encerrar. Kalene, mas que ciclos? Não sei, né? Aqui na mensagem, na leitura, você vai conseguir identificar. E aqueles que você não conseguir identificar é porque talvez não é para esse tempo. Vai ser para um tempo mais lá na frente, tá bom? E a leitura que eu quero trazer aqui começa no versículo 2, mas eu já vou ler logo 1, né? Depois disso, demos meia volta e regressamos pelo deserto em direção ao Mar Vermelho, conforme a instrução do Senhor. Por um longo tempo, vagamos de um lugar para o outro na região do Monte Seir. O verso 2, né? Finalmente, o Senhor me disse: vocês andaram por esta região montanhosa tempo suficiente. Agora sigam para o norte. Eu achei que tivesse escutado alguma coisa aqui. Dê a seguinte ordem ao povo, né? Vocês passarão pelo território dos seus parentes e os descendentes de Esaú que habitam em Seir. Tenham muito cuidado, pois os edomitas se sentirão ameaçados. Não os perturbe, pois eu dei a eles como propriedade toda a região montanhosa ao redor do Monte Seir. E não darei a vocês 1 metro sequer da terra dele. Aí, ou seja, né? Paguem por todo o alimento que comerem e pela água que beberem, pois o Senhor, seu Deus, tem abençoado vocês em tudo que tem feito. E aí que eu já pulo para o verso 9. O Senhor nos advertiu: não perturbe os moabitas, os descendentes de Ló. Né? Eu dei a eles como propriedade a região de Ar. Não darei a vocês parte alguma do território deles. E no verso 19.
E se aproximarão da terra dos amonitas, os descendentes de Ló. Não os perturbem nem comece uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a terra de Amon e darei a vocês, e não darei a vocês, na verdade, parte alguma do território deles. Eita, Brasil é forte. Aqui, o que acontece? O povo, ele tinha rodeado... Deixa eu colocar aqui embaixo para ficar melhor para eu ver. O povo, ele tinha rodeado muito tempo as montanhas. E as pessoas... E muitas pessoas, às vezes... Deixa eu só abrir aqui para pegar as perguntas finais. E muitas vezes, existem pessoas que estão assim, sabe? Vivendo o mesmo ciclo o tempo todo. E Deus, ele quer o quê? Ele tá falando para você que ele quer romper esse ciclo de repetição. Aí eu pergunto, o que na sua vida tem se repetido? O que na sua vida você olha e você vê que volta e meia você acaba vivendo essa situação de novo, né? É sobre isso. Às vezes a gente tenta, caminha, mas continua no mesmo lugar, sabe? Nem todo movimento é progresso. Deixa eu só pegar aqui. Nem todo movimento... Achei. Nem todo movimento é progresso. Se você... E progresso é que nem felicidade. Não estou dizendo que progresso é felicidade. Estou dizendo que é que nem... Porque se você sente que você está progredindo, você tem ali uma sensação de alegria, de que as coisas estão mudando. Só que quando você está se movimentando, fazendo, as coisas não estão mudando, é porque existe algo que está acontecendo. Então, quando a gente olha para essa parte de movimento, e quando eu falo movimento, é o seu trabalho, às vezes são coisas que você tá fazendo, movimento que você, sabe, movimento interno, externo, qualquer movimento que você tá fazendo e não tá gerando o resultado que você quer, porque existe alguma coisa errada. Ou é sobre o que você tá fazendo, ou é sobre o que você tá carregando, ou é alguma instrução que você não está obedecendo ou porque você não tem. Então imagine, eu quero sair de um lugar para o outro. Se eu não conheço aquele lugar, aquela cidade, enfim, o que vai me ajudar a chegar onde eu quero? O GPS. Às vezes você pode estar andando, se movimentando, acreditando que você vai chegar no lugar, mas você não chega, nunca chega. É como se você estivesse andando em círculos. Por quê? Porque falta esse GPS, né? Aí vem Deus e fala sobre o tempo. Por aquilo que eu falei agora, né? Nem todo movimento é avanço. Às vezes é só uma repetição de padrão. Aí você vai começar a perceber que se você está se movimentando e as coisas não estão mudando e estão se repetindo, é porque um padrão está se repetindo. Aí você tem que ver qual é o padrão que está se repetindo, porque ele não só se repete na sua vida, ele se repete na vida de muitas outras pessoas que estão ao seu redor. E quando eu falo sobre outras pessoas, às vezes é uma repetição na nossa família. A sua mãe passou, sua avó passou, você está passando. Às vezes é esse ciclo que Deus ele quer encerrar, né? Aí vem Deus e interrompe esse ciclo, ele dá uma instrução para as pessoas, para o povo, sobre um território que eles não deveriam tocar. Ou seja, Deus falou, olha, vai para o norte, mas você não vai pegar nessa terra, nesse problema, você não vai criar confusão. Lembra que no vídeo anterior eu falei sobre existem algumas coisas que a gente não conquista? Então, nem todo o caminho que você vai trilhar, nem toda jornada que você vai começar, existem coisas que você vai conquistar e outras não. E aí eu preciso saber para não entrar em uma guerra que não é minha, né? Existem problemas que você vai enfrentar, mas que você não tem que assumir responsabilidade, porque essa guerra não é sua, essa guerra é de outra pessoa. Aí ele vem, né, e diz que não deveria tocar e fala para não mexerem com o povo de Esaú, porque nem tudo que está no caminho é para você conquistar. Aí isso vem e quebra o que? A mentalidade de escassez e de comparação. Tem gente que vê o resultado do outro
e deseja ter esse resultado. Ah, mas por que fulano tem e eu não? Por que o Senhor fez na vida de ciclano e na minha não? Por que o Senhor só atende o outro e não me atende? Às vezes a gente se relaciona com Deus da forma como a gente se relaciona ou se relacionava com os nossos pais. E aí eu sempre tive a sensação, a percepção de que Deus dava para outras pessoas, mas não dava para mim. Por quê? Porque eu era rebelde, porque eu não obedecia, porque eu sempre batia de frente. Eu sempre fui muito assim, de questionar para fazer isso. Não vou. Por quê? Ah, por que eu tenho que fazer? Por que fulano não vai, né? Então eu sempre fui muito de questionar as coisas. E por eu ser dessa forma com os meus pais, eu comecei a olhar que para Deus me atender, me ouvir, né, atender as minhas orações, eu tinha que ser, sabe, a filha perfeita, a santa, obedecer 100%. Só que aí eu comecei a obedecer, mas a minha obediência ela já não era mais por amor, por prazer. A minha obediência já passou a ser por obrigação. E aí algumas coisas, porque deu uma travada aqui no celular, né? E aí algumas coisas passaram a ficar pesada demais. Por quê? Houve responsabilidade que eu assumi que não era para eu assumir. E aí esse excesso de responsabilidade, eu tô fazendo para Deus, Deus falou, Deus fez, eu senti isso, acabou me fazendo agir, obedecer por obrigação. E aí eu, tem que fazer, né? Porque se eu não fizer, ninguém faz. Então já era mais ou menos assim. Tem que orar, né? Tem que ler. Já não tinha mais aquele prazer, aquela vontade, aquele desejo, sabe? Então a gente tem que ter a maturidade para entender o que é de Deus para mim e o que é de Deus para o outro. Às vezes o que é de Deus para o outro não é o mesmo para você. Às vezes o caminho que Deus tem para o outro não é o mesmo caminho que ele tem para você. Às vezes você pode até começar, né? Por exemplo, numa família. Nós somos 5 irmãos, 5 filhos. Nós nascemos no mesmo lugar, mas o caminho que Deus tem para cada um de nós é diferente. Às vezes eu quero seguir o caminho do meu irmão, da minha irmã, né? Porque eu acho que é o mais fácil. Porque, ele é o caçula, ou a mamãe passa a mão na cabeça. Porque ele é o mais amado. Porque ele é o que dá mais exemplo, entendeu? Só que essa é a minha percepção. Mas às vezes a percepção do outro para comigo é diferente. Então, eu olho para o outro e digo, ele é o que é o que o pai ou a mãe passa a mão na cabeça, né? Essa é a minha percepção. Por quê? Porque teve coisas que eu fiz que eles não passaram a mão na minha cabeça, mas passaram a mão, né? Ou relevaram em outras situações. Só que a percepção e a visão que o outro, meu irmão, amigo, né? Enfim, a outra pessoa vai ter sobre mim é totalmente diferente. E aí é que entra a falha de comunicação, porque a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa, né? Só que quando a gente para e senta para falar das nossas dores, a gente vai perceber se o teu problema é pior do que o meu, né? Então a gente passa a agradecer. Outra chave aqui é sobre um povo que era forte, né? Sobre um povo forte e grande que existia na Terra, ou seja, tinha muitos gigantes, muitos problemas, mas que foram derrotados. Então Deus ele vem aqui e fala para eles trazer à memória tudo aquilo que eles viveram no deserto, porque o povo ele tá com medo de algo que Deus ele já tinha feito antes. Por isso que aqui, no verso 1, no capítulo 1, Deus ele ainda fala bem assim, encoraje Josué, aqui, no capítulo 1 do verso 33 diz assim: o Senhor seu Deus que vai adiante de vocês, buscando lugares para acampar e guardando. Em outros capítulos mais lá para frente vai falar que o Senhor vai na sua frente, né? Ele lutará por vocês. Então aqui o povo eles estavam com medo do gigante, dos problemas, porque era uma transição, e para essa transição, para uma nova fase, para um novo tempo, as bênçãos são maiores, mas os gigantes também são maiores. Os gigantes, eles vão aparecer em toda a jornada, só que a minha visão diante daqueles gigantes tem que ser diferente. A minha mentalidade diante daquele gigante tem que ser outra.
E aqui é onde Deus ele vem, né? E às vezes o medo ele vem para fazer você acreditar que só você vive isso. O medo ele vem para te isolar. Aí você se cala, você se fecha, você acha que você é a única que tá passando, ninguém tá percebendo, né? Porque tem que estar escrito aqui, né? Parece que tá escrito aqui na sua testa que você tá passando por problema e o marido tem que saber, a pastora, o líder, o amigo, né? As pessoas têm que adivinhar que você, por tá triste, tá acontecendo alguma coisa, você precisa de colo, de carinho, de uma ajuda. Mas se eu também não me posicionar e falar e buscar e permitir aceitar, porque aí tá um problema. A gente quer ser cuidada, mas a gente não se permite ser cuidada. A gente quer ser amada, mas a gente não sabe receber amor. A gente quer reconhecimento, mas a gente também não sabe reconhecer as outras pessoas, né? O tempo do deserto ele foi necessário para que houvesse aquela separação. Então foi parte do processo também, porque existiam pessoas que não tinham estrutura para viver aquilo que Deus ia entregar na promessa. Sabe, essa mudança, esse levantar e mudar e deixar romper e buscar romper, esse encerrar ciclos é para quê? É para que Deus ele separe você de alguns lugares, de algumas pessoas, de alguns ambientes, sabe? Ambientes internos e ambientes externos. Mude a sua mentalidade, mude a sua estrutura para que você suporte aquilo que ele vai entregar na terra prometida. Às vezes, Deus ele vai tirar essas pessoas, sabe, situações da sua vida que podem te roubar de desfrutar da promessa. Sabe, quando eu venci um medo, esse ano, eu venci o medo e eu tava alegre, depois fiquei triste, sabe? Me culpando, ressentindo por tanto tempo que eu deixei isso permanecer, sabe? Acontecer. Aí uma professora minha falou bem assim, quando o diabo ele não impede você de acessar aquilo que está liberado para você, a promessa, a conquista, o milagre, ele vai te impedir de desfrutar. É aquela situação, eu tenho dinheiro, mas eu não aproveito o dinheiro que eu tenho. Aí eu quero guardar, quero economizar, fico com medo de faltar aquela coisa toda. Se você tem abundância, amém. Mas às vezes é um descanso, você não permite se descansar, tá? O tempo todo fazendo, sabe aquela loucura toda, acreditando que quanto mais você fazer para Deus, mais ele vai te amar, mais ele vai te aceitar. Hoje eu tava conversando com uma pessoa e ela falou o seguinte: existe o tempo de servir, e existe o tempo de somente estar presente. Às vezes vai ter tempo que você vai estar servindo a mesa. Às vezes vai ter outro tempo que você não vai estar servindo, mas vai ser necessário você sentar na mesa. E aí é esse sentar na mesa que a gente tem dificuldade, porque a gente acha que o outro sempre vai precisar mais do que nós. Ah, ora por mim. Não, não, olha por fulano, que ele tá precisando, tá passando por essa dificuldade, sabe? Tá dando para entender? Então tem coisas que Deus ele não acelera na minha e na sua vida porque a gente não suportaria. A gente não está preparada para sustentar aquilo que ele quer liberar. Por isso que tem que mudar a mentalidade, por isso que tem que mudar a nossa visão, por isso que tem que mexer e arrancar coisas do nosso coração, porque senão a gente fica preso à necessidade, à aprovação das pessoas. Deus ele não tem pressa para levar eu e você para o novo. Ele tem compromisso de preparar eu e você para o novo. Às vezes a gente fica, nossa, quero viver um novo tempo, uma nova estação, quero florescer, quero que chegue logo a minha vez, né? Eu lembro que eu falava assim, meu Deus, eu quero que chegue, que eu quero ter logo 18 anos, eu quero trabalhar, quero ter meu dinheiro, quero ter isso, quero ter aquilo, quero ter logo. Chegou 17, né? Mudei para Manaus e aí já pegava o menor aprendiz e não conseguia, ficava frustrada. Resumindo, eu fui trabalhar com quase 19 anos, né? Mas eu tinha aquela ânsia de querer, sabe, trabalhar logo para ter meu dinheiro, aquela coisa toda. Só que às vezes a gente quer ter essa pressa nos processos e Deus ele não tem pressa no processo, né? Ele tem pressa em nos preparar para viver esse processo, tá bom? E aqui uma frase, né, que está no PDF. Quem aprende a encerrar ciclos no tempo de Deus
aprende a viver as novas estações que ele preparou. Aí aqui, né, eu quero trazer para vocês aqui, parar, pensar e observar, né? O que Deus ele está ensinando para você nesse capítulo agora? Qual o ciclo que você tem que encerrar, mas que você está resistindo? E qual o sentimento que você tem que enfrentar para romper esse ciclo? Esse aqui é para você anotar lá na folha lá da árvore com a raiz dos 21 dias. Então, eu espero que você, sabe, entenda aqui esse ciclo que Deus quer romper na sua vida, amém? E eu já peço perdão porque o Senhor trouxe agora no meu coração. Eu não orei no início. Gente, é assim, tá? Mas o Senhor já apresenta aqui logo a oração de início e de encerramento. Obrigada porque o Senhor está nos mostrando aquilo que precisa de espaço. O novo na nossa vida, ele precisa de espaço, então nos ensine a dar esse espaço. Sabe, sonda o nosso coração, traga à luz aquilo que nós temos que encerrar. Mentalidades, comportamentos, visão, valor, necessidades que ainda existem de carência, Senhor, no nosso coração. E nós apresentamos a Ti, que o Senhor venha nesse dia, sabe, durante o dia, ainda nos revelar aquilo que precisa e que vai ser rompido, ainda que doa, Senhor. Existem raízes ruins que o Senhor quer arrancar para que a gente dê bons frutos e que esses frutos permaneçam, Pai. No nome de Jesus eu te peço, Senhor. E oro aqui o teu Salmo 32 que diz que o Senhor ensinará, instruirá e cuidará de nós, Pai. Que nós não sejamos como cavalos que só andem mediante a porrada, a chicotada, mas que nós sejamos filhos obedientes para ouvir a tua voz e não somente ouvir, mas para ser rápido em obedecer e não que seja uma obediência por obrigação, mas sim uma obediência por amor. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.